A nossa aula de hoje vai ser sobre simplificação de frações. Na semana passada, a gente aprendeu sobre as frações equivalentes, são aquelas que representam a mesma parte do inteiro. A simplificação de frações também faz parte das frações equivalentes. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Para entendermos até chegar nesse ponto, eu vou utilizar com vocês aqui uma figura bem conhecida que é o relógio. Nós vamos fazer aqui uma divisão do nosso relógio, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso relógio e dividir ao meio. Cada fração dessa aqui é um meio, né? Eu tenho um meio desse lado, um meio desse aqui, não é isso? Mas agora eu vou fazer uma nova divisão e vou dividir o meu relógio em 4 partes. Agora eu tenho 4 quartos. Mas eu não estou satisfeita ainda, eu quero dividir mais uma vez. E agora eu vou dividir o meu relógio dessa forma aqui. Ou seja, quantas partes eu estou fazendo, pessoal? Você que é esperta aí já descobriu, né? Olha só. Uma, duas, né? Não terminei ainda, vamos terminar. Deixa eu fazer aqui. Você que está aí observando bem, já descobriu quantas partes que esse relógio vai, essa divisão vai me dar, né? Então, vamos lá. Vamos. Ótimo. Agora sim, aqui nós temos o centro do relógio. Ficou mais ou menos igual, não ficou tão igual. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada pedacinho desse aqui eu vou chamar de 1/12. Por quê? Porque o meu relógio foi dividido em 12 partes e eu colori apenas uma parte desse relógio. Então, eu vou agora fazer mais algumas partes aqui, ó. Agora eu vou fazer mais essa. O que eu tenho agora? 2/12. O que eu tenho agora? 3/12. Epa, mas eu também posso dizer que eu tenho um quarto? Posso sim. Por quê? Porque 3/12 deu um quarto do meu relógio. Não é isso? Isso significa que, vou usar aqui o material mais grossinho, né? 3/12 é igual a 1/4 do relógio. Essa fração aqui é a simplificação dessa. Vamos observar aqui? Olha só, se eu pegar isso aqui e dividir por 3, eu vou encontrar 1. Se eu pegar o denominador e dividir por 3, eu vou encontrar 4. Então, ocorreu aqui uma simplificação. O que é uma simplificação? É uma fração equivalente escrita com números menores do que a anterior. Então, essa fração aqui foi simplificada e tornou-se essa daqui. Ou seja, elas são frações equivalentes. Se eu continuar fazendo aqui, eu vou encontrar mais ainda. Quer ver? Vamos lá. Agora eu tenho quantos 12avos, gente? Conta aí pra mim, quem é esperto. E agora? Agora eu tenho 6 12avos coloridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 12avos. Então, eu vou escrever aqui 6 12avos. 6 12avos é equivalente à metade do relógio. Olha só, então eu posso escrever o meio. Por quê? Porque quando eu marquei aqui de vermelho 6 12avos, eu tenho metade do relógio colorido, não é isso? Então, essas duas frações são equivalentes? Sim. Essa daqui foi simplificada e tornou-se essa. Quer ver como é que foi feita essa simplificação? Eu peguei o 6 e dividi por 6. E peguei o 12 também e dividi por 6. Então, 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Isso aqui se chama simplificação de fração. Encontrar a fração equivalente pelo processo de divisão. E aí, vou pegar a folha que nós vimos no início. Aqui está mostrando exatamente o que eu acabei de explicar. Aqui eu tenho, ó,
6/18. Simplificando, dividimos por 2. Lembre-se, tem que dividir numerador e denominador pelo mesmo algarismo. Então, eu tenho que olhar qual é o divisor que pode dividir os dois, né? Então, aqui, os dois números são pares, deu para dividir por 2. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Ah, professora, deu 9/3, mas dá para dividir por 3 ainda? Dá para dividir. Olha aqui, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. A fração simplificada, a forma mais simples dela é essa aqui. Então, não há mais nenhum divisor comum, não tem como mais simplificar. Isso significa que essa fração é chamada de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela que não tem como reduzir mais. Então, a fração 1/3 eu chamo de irredutível. Irredutível.